Olá, seja muito bem-vindo a mais um Boletim de Notícias da BBC Brasil. Estamos estreando um novo mês, hoje 1º de julho de 2016. Eu sou Nelly Pereira e te trago aqui alguns dos destaques de hoje do bbcbrasil.com e também nas nossas redes sociais. A gente começa falando sobre o centenário da Batalha de Somme, que deixou mais de 1 milhão de soldados mortos entre franceses, alemães e britânicos durante a Primeira Guerra Mundial e é tido como o confronto mais violento e mortal da Primeira Guerra. Traumatizou a Europa e até hoje é discutido pela necessidade de um confronto tão violento. Foram 141 dias que, como eu disse, deixaram aí mais de 1 milhão de soldados mortos e o avanço das tropas foi de apenas 9 quilômetros no território inimigo. Por isso a Europa até hoje se questiona sobre se essa batalha foi necessária ou não e, de toda forma, vários eventos através da Europa, ao redor da Europa, estão sendo feitos hoje para marcar esse centenário da Batalha de Somme. A gente tem uma reportagem sobre isso lá no bbcbrasil.com. Além disso, a gente traz hoje também um relatório do Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime, que mostra o aumento do consumo de cocaína na América Latina. A região já é a segunda maior consumidora do mundo, atrás apenas da América do Norte, e o consumo cresce na América Latina cerca de 4 vezes mais do que a média global. E esse relatório mostra ainda que pessoas de 15 a 65 anos, de todas as faixas sociais, de todas as classes sociais, vêm consumindo cocaína na região. Uma reportagem hoje na BBC Brasil mostra não só esses dados, mas também as razões, afinal de contas, por que o consumo cresce tanto na América Latina. Uma das principais razões, e é um gráfico bastante interessante por lá, é o preço da droga, muito mais barato em países latino-americanos do que no restante do mundo. Só para você ter uma ideia, o gráfico mostra que em dólares americanos, a grama da cocaína pode chegar a 4 dólares, por exemplo, na Bolívia, enquanto chegaria a 300 dólares em países como os Estados Unidos e o Japão, por exemplo. Então entra lá para você também ler sobre isso, tem comentários sobre isso também nas nossas redes sociais. Outro destaque de hoje da BBC Brasil é como, depois do Brexit, o plebiscito que decidiu pela saída dos britânicos da União Europeia, a crise política por lá vem sendo comparada à série Game of Thrones e também à série House of Cards. A gente mostra porque essa montanha-russa, depois do resultado ter sido divulgado pela saída dos britânicos da União Europeia, a gente teve aí alguns eventos marcantes. O anúncio da renúncia do primeiro-ministro britânico, também o ex-prefeito de Londres, Boris Johnson, afirmando que abriria mão aí da liderança do Partido Conservador, uma expectativa de novas eleições e no centro de tudo isso, quem será o novo primeiro-ministro britânico? A gente traz aí todos os personagens dessa crise e por que eles vêm sendo comparados aí a algumas das principais séries mundiais, House of Cards e Game of Thrones. Você deve lembrar que isso aconteceu também aqui com a nossa crise brasileira, né? Outro destaque de hoje da BBC Brasil é a pesquisa Ibope, que mostra o índice de reprovação do presidente interino, Michel Temer. Ele tem apenas 13% da aprovação dos brasileiros, enquanto 36% consideram o governo dele regular e 39% péssimo. Índices muito próximos daqueles que a presidente afastada, Dilma Rousseff, tinha antes de ser afastada do cargo. Ela tinha cerca de 10% de aprovação apenas, então a gente também traz esse destaque hoje. Além disso, uma medida que entrou em vigor nessa sexta-feira em Londres, uma medida da prefeitura que vetou anúncios e comerciais e propagandas no transporte público que tragam corpos de modelos muito magras ou homens muito sarados com abdômen definido. Segundo o prefeito Sadiq Khan, isso pode pressionar as pessoas a ter um padrão de beleza que não é o da média, que não é o da maioria das pessoas. Entra lá também para você saber mais sobre esse veto, comentar sobre ele, até porque tem gente que comenta a favor e contra isso. A Juliana acha ótimo, diz que muitas meninas crescem odiando os próprios corpos. O problema não é a pessoa ser magra ou cheia de músculos, mas sim a lavagem cerebral que muitas propagandas fazem. Já o Pedro Weber diz que quer dizer que se colocarem modelos gordas elas vão incentivar a obesidade. Para mim, quem decide quem vai colocar para fazer propaganda é a empresa. Muito mimimi desnecessário, segundo o Pedro. Entra lá também nas nossas redes sociais para você comentar sobre esses assuntos. Leia sobre todos eles no bbcbrasil.com e, claro, também acesse as redes sociais da BBC Brasil, Facebook, Instagram, @BBC Brasil, também no Twitter, para participar com a gente. Uma ótima sexta-feira, excelente fim de semana e até segunda.